Livro de Josué, o capítulo é o 1 e o verso é o 9. E diz assim, ó: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Podeis assentar. Quando eu comecei a ler, a meditar nessa palavra, eu comecei a ver um Josué que está debaixo de uma ordenança profética, um Josué que está aliançado com Moisés, e Deus, ele já diz a Moisés que Josué será o seu sucessor. Eu já começo a entender que Deus não vai fazer nada comigo e nem com você sem antes ele falar conosco. Não, você não está aqui de paraquedas, você não está aqui dizendo: olha, eu não sabia que eu ia ser uma das coordenadoras, que eu ia estar... Não, Deus, tudo que Deus faz, Ele fala primeiramente conosco. Deus começa a falar com Moisés e Josué está ali colado nele, está ali aprendendo lições. Eu imagino Josué ficando maravilhado com tudo que Deus fazia através de Moisés. Só que Deus, ele é especialista em nos dar o aprendizado e depois tirar qualquer força humana nossa, para que nós venhamos crer que tudo que somos e o que temos, a força vem totalmente dele. Ei, nessa noite, talvez nessa tarde, talvez você esteja dizendo: eu sou fraco. Deus está dizendo: eu estou tirando tudo que você tem, para que você entenda que a força que existe dentro de você vem totalmente dele. Eu preciso relatar a história de uma família destruída. Eu preciso contar a história de uma casa onde tem 3 pessoas: um pai, uma mãe e uma criança. Um pai alcoólatra, violento, agressor da sua esposa, adúltero. Uma mãe revoltada, brava, alcoólatra e prostituta. E uma criança sem nenhum apoio físico, sentimental e muito menos espiritual. Eu costumo dizer casa, porque casa todos nós temos. A casa, ela se intitula 4 paredes e um telhado. Feliz você que está aqui hoje, que não tem uma casa, que tem um lar, porque lar é lugar de refúgio, lar é lugar de acalento, lar é lugar de carinho, lar é lugar de aconselhamento. Se você chegou aqui com a sua casa destruída, eu já quero profetizar que mediante a cada palavra que vai sair do altar, Deus está trabalhando, fazendo da sua casa um novo tempo, fazendo dele um lar. Dessa desorganização social, tem uma menina de 8 anos que ela passa várias necessidades, e no meio de tantas necessidades, essa menina, é necessário que ela venha juntamente com os seus pais revirar lixo para que seja o mantimento. Obrigado, filho. Revirar lixo para que seja o mantimento colocado na mesa da sua casa. Ela é obrigada a esperar final de feira para pegar aquilo que sobrou. Eu lembro que essa menina de 8 anos, o primeiro cachorro quente que ela come é um cachorro quente onde tem um casal de namorados conversando. A moça, porque quando a gente namora, o estômago da gente é pequeno, né? Só depois que casca a gente revela o que tem dentro. Não é? Quando namora a gente come um pouquinho só, e não como quase nada. Aquela moça não comendo quase nada, ela joga o cachorro quente no chão e briga eu e o cachorro quente, eu e um cachorro, para comer aquele lanche. Uma família desestruturada. Eu morava num lugar chamado Cortiço, onde existiam 7 casas e um banheiro unitário para essas 7 casas, ou melhor, 7 famílias. Eu me vejo sentado à mesa, comendo o que sobrou, o resto, e o esgoto daquela comunidade, daquele espaço, ele se entope, e quando vem arrumar, abre uma vala dentro da cozinha da minha casa. Enquanto eu como,
eu vejo fezes de outras pessoas passando dentro da minha casa. Eu vejo eu como criança chorando no colo da minha mãe, porque nós estávamos com a barriga vazia, e enquanto eu olhava o cocô, tinha couve, tinha alface, tinha carne, e eu dizia: mãe, nós não temos isso na mesa de casa. Alguém comeu couve, alguém comeu carne. A minha mãe me abraçava e tentava me distrair com um gole de pinga. Desde 6 anos de idade que eu fui criada sendo viciada no alcoolismo. Aos 8 anos de idade eu encontrei um homem com 42 anos, que ele se mostrou ser um homem bom, um homem que chegou até mim e pela primeira vez eu ouvi: como você é uma criança bonita, como você é inteligente. E quando eu vi, aquele homem estava me violentando, e eu estava me sujeitando àquele homem com medo, com dores, em troca de lata de sardinha, em troca de pão, em troca de carne. Ô pai, ô mãe, talvez você diz assim: meu filho já tem 8, já tem 10, ele sabe se virar bem, ele sabe mexer na internet, no computador. Não, seu filho é responsabilidade sua. Eu, uma criança de 8 anos, me senti abandonada dentro do banheiro do mercado, sendo estuprada por aquele homem, sem ter para quem pedir socorro, sem ter para quem dizer: me ajuda, me tira dessa situação de dor. Deus precisa levantar mulheres no dia de hoje, mulheres que sejam proféticas sobre a sua casa, mulheres que dêem proteção sobre a vida dos seus filhos, mulheres que estejam atentas, e não dispersa com aquilo que Deus confiou na mão deles. A minha mãe, ela nunca soube que eu fui estuprada. Com 8 anos, eu mantinha relações sexuais com esse homem com medo, com dor, mas eu sabia que se eu fosse até aquele mercado, eu levaria comida limpa para dentro da minha casa. O que eu via dentro da minha casa? Um pai agressor, uma mãe descontrolada. Mas o meu pai, ele frequentava um terreiro espírita. Naquele terreiro espírita, quando ele passava de frente a uma igreja evangélica, ele escutava o barulho de glória a Deus e aleluia. Ele via aqueles homens segurando na mão das suas esposas, e ele dizia ao chegar em casa: eu não entendo o que esses crentes têm, que eles encontram felicidade no meio de tanta desgraça. Tem muita gente aqui da cidade de São José do Rio Preto que está olhando para nós que estamos aqui dentro e está dizendo: eu não estou entendendo como que tem esse ajuntoado de mulheres no meio de tantas dores, no meio de tantas desgraças. Mas é porque nós somos mulheres escolhidas, separadas, não, para glorificar a Deus, independente do tempo em que nós estamos vivendo. O meu pai entra na igreja com 37 anos, alcoólatra, um pai adúltero que levava as mulheres para dentro da própria casa. Ele entra dentro da igreja, a palavra que sai, que é liberada para a vida do meu pai: eis que eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Às vezes eu me perguntava como que Deus disse que era Deus do meu pai. E eu entendi que Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. O meu pai recebe aquela palavra e entrega a vida dele a Jesus Cristo. Não, se eu fosse você, eu tinha dado glória, porque eu estou falando de um homem que é violento dentro da casa, que é adúltero, que é alcoólatra, e com apenas uma palavra, ele entrega a sua vida na mão de Jesus Cristo. Quando ele chega em casa, ele chega diferente, ele chega com um semblante diferente, com Bíblia na mão. A minha mãe olha para aquela cena e diz: o que está acontecendo? E meu pai diz: a partir de agora eu vou ser cristão. A minha mãe pega a Bíblia, começa a bater no meu pai. Entra um desespero sobre a vida da minha mãe. Ela começa a proferir palavras de baixo escalão e termina-se assim: crente, aqui dentro de casa você não fica. O meu pai, que entendeu o propósito que Deus tinha na vida dele, ele disse: não tem problema, eu perco a minha casa, mas eu não perco a minha salvação. Eu vou liberar uma palavra para nós hoje.
Quem conhece a Cristo, ele pode perder tudo, mas não pode perder a Jesus. Não é a sua empresa, não é seu casamento, não é teu carro do ano. O que importa é você ter a Jesus Cristo na vida. O meu pai, ele arruma a mala para sair da casa. A minha mãe me vê chorando, e ela, com piedade de mim, deixa meu pai dormir aquela noite. Pela madrugada ela acorda, ela diz que está com falta de sono. E quando ela acorda, ela vai e acende uma vela para o anjo da guarda. E quando ela está voltando para o quarto, ela vê uma sombra saindo. Ela vai correndo e chama meu pai. Quando ela diz: Gico, acorda, tem gente dentro de casa. O meu pai estava morto. Deus realmente tinha preparado um lugar. Aos 37 anos de idade, meu pai aceitou Jesus Cristo numa quarta-feira, às 21 horas, às 24 horas do mesmo dia, Deus já tinha levado o encontro para ele. Eu estou reafirmando a promessa que Deus fez para a sua família. Talvez você chegou aqui e falou: não tem jeito para o meu filho, não tem jeito para minha sogra, não tem jeito para minha mãe. Jesus Cristo mandou dizer: ainda tem jeito, porque se eu falei que eu vou salvar, eu sou fiel para salvar. Fica duas meninas. Minha mãe, ela, para ser a referência para mim, como Josué. Josué está olhando Moisés fazendo milagres. E quando Moisés morre, o primeiro sentimento que Josué tem é de incapacidade. A Bíblia diz que Josué, ele está encostado, desanimado. E talvez se Josué usasse a linguagem minha, ele estava dizendo: ó vida, ó céus, ó azar, olha o que sobrou para me resolver. Resolver levar um povo rumo a uma promessa. Tem momentos que nós também dizemos isso a Deus: olha o que sobrou para mim. Eu tenho que ser forte dentro da minha casa, eu tenho que ser forte dentro da minha família, dentro do meu lar, eu tenho que ser forte no meu serviço. E nós achamos que somos incapazes de cumprir aquilo que Deus projetou para a nossa história. Josué está ali cabisbaixo, está triste. Quem sabe Josué está esperando que Deus mande alguém para suprir a falta de Moisés. Mas o próprio Deus vem conversar com Josué. Você que nessa noite, nessa tarde, chegou desanimada, chegou triste. Talvez você está esperando que uma amiga, que um profeta, que alguém revele algo especial. Mas Deus está dizendo: eu, o próprio Deus, marquei um encontro contigo nesse lugar, e eu estou falando com você. Eu era uma menina rebelde. Uma menina que batia na mãe, cuspia na cara, xingava, falava palavrões. Uma criança. Eu não estou falando de adulto, de adolescente. Uma criança desenfreada, uma criança revoltada. A minha mãe, ela está ali no terreiro como mãe de santo, e ela está cuidando de outras coisas. Ela não está vendo a revolta que está dentro do meu coração. Ela não está vendo a amargura de uma pedofilia sendo enfrentada. Eu lembro que a minha mãe, quando eu fiz 12 anos de idade, ela me entregou para um Exu. E ela disse assim: olha, a partir de hoje, você vai sair da prostituição e vai servir a esse Exu. Esse Exu, ele vinha todos os dias manter relações sexuais comigo. Eu acordava com marcas, com chupadas, mordidas no corpo, porque tinha visitação de demônios pela noite. Uma certa feita, a minha mãe foi à cidade de Santos. Chegando na cidade de Santos, a minha mãe está ali possuída de demônio. Tem umas pessoas que têm o nome de cavalo. As pessoas que têm o nome de cavalo são pessoas que incorporam outros espíritos. Tem os cambonos que estão servindo os cavalos. Eu lembro a minha mãe possuída de demônio, as pessoas escarrando no chão, e a minha mãe lambendo aqueles carros. Eu lembro a minha mãe, a galinha viva passando, minha mãe pegando a galinha, rasgando a galinha no dente e bebendo sangue. Eu quero dizer para você que é por isso que a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida eterna, e vida eterna
em abundância. Não, 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 você não está entendendo. Enquanto você está no mundo, você é cavalo, mas quando você tem um encontro real com Cristo, você passa a ser filho. Ele tira de você o fardo leve e dá o dele, que ele tira de você o fardo pesado e dá o dele que é leve. Se eu fosse descer, eu aplaudia Jesus de verdade, eu engrandecia o nome dele de verdade, porque ele diz: você não é cavalo, você tem paternidade. Ele vai a soe, ele manda sei todo ele refaia, que debeando se ideia caia soe. Enquanto a minha mãe está vivendo aquela vida, uma vida cheia de desgraça, eu estou bêbada, prostituta, ladra. Eu escolhi os cultos de domingo, pastor Rony. Os melhores cultos eu colocava um shorts curto, uma blusa acima do umbigo, e eu ia na porta da igreja dar show. Coisa difícil é quando Deus nos convoca para cuidar de pessoas. Quando eu falo de Josué, eu imagino o aperto de Josué, convocando, convidando o povo para ir para a promessa, e o povo dando trabalho, uns murmurando, outros questionando, outros querendo voltar atrás, mas Josué precisava estar focado. Enquanto eu estava bêbada, existiam algumas mulheres, alguns homens, que quando me viam bêbada na porta da igreja, eu era uma menina que eu ficava 2, 4, 5 meses sem tomar banho, extrema pobreza de higiene, de mente. As pessoas ditas cristãs, aquelas mulheres lindas como nós, quando ela via aquela aberração na porta da igreja, bêbada, alcoolizada, tentando tirar roupa, gritando, elas se posicionavam como mulheres ou homens da quarta pessoa da Trindade, viravam o rosto e dizia: que escândalo, que coisa horrível. E eu ali gritando, uma alma sedenta, até que uma criança se levanta, como Josué na minha vida, uma menina de 6 anos, ela olha para aquela prostituta, para aquela mulher drogada, para aquela mulher ladra, para aquela mulher que tem uma mãe que dorme na sarjeta, aonde os homens tinham relações sexuais de céu aberto. Ela vinha correndo até os meus braços e ela dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Ei, querido, para de ser mega cristão, para de ficar dando glória só quando você está com o microfone. Sai para fora e diz para a nação: eu conheço um Deus que te ama. Aquela menina, ela não olhava as minhas feridas, porque eu tinha feridas, feridas de estupro, feridas de falta de paternidade, ferida de lar. Ela só dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu olhava para ela e não entendia que amor ela estava dizendo, porque o amor que eu conhecia era o amor que trocava por um pão, por uma lata de sardinha, por um pedaço de bife. O amor que eu conhecia era um amor na sarjeta, um amor de rua, mas ela estava falando de um amor simples, de um amor que deu tudo mesmo que eu não tivesse nada para oferecer. Um dia essa menina chega em casa, ela chega em casa e ela chega feliz, com apenas 6 anos de idade. Ela bate palma, eu vou atendê-la. Ela diz assim: Sandrão, eu tenho uma novidade para você. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu assistia cultos com a minha mãe em casa. Nós fazíamos um copão de caipirinha, sentava na frente da televisão, e às vezes a pessoa que estava pregando na televisão dizia assim: você que está com um copo de pinga aí na sua casa, Deus tem uma palavra para você. Eu e minha mãe chorávamos e dizia: é conosco, e bebia pinga. A gente entendia que era com a gente, só não recebia Jesus Cristo. Aquela menina, ela chega em casa, porque aquela menina, ela tem, hoje ela está com 45 anos, mas aquela menina com 6 anos, ela tem
pai cristão. É importante ter pais que realmente servem a Jesus Cristo. Não, aquela menina não tinha um pai e uma mãe que quando vai no culto leva o celular para a criança assistir Galinha Pintadinha. Não, aquela menina não tinha um pai e uma mãe que quando vai pro culto traz saquinho de bolacha e boneca Barbie. Não, aquela menina tinha pai e mãe que quando vai pro culto fala: meu e a minha casa viemos para adorar. Galinha Pintadinha você vai ver em casa, mas na igreja você vem para adorar. Nós estamos esquecendo os valores da casa. Tem pai e mãe que não tem tempo de brincar com os filhos, e aí aqui na igreja quer trazer carrinho, quer trazer copinho plástico para ficar clé na cabeça da gente. Não, filho, isso aí se dá na sua casa. Aqui no templo você fala: filho, nós viemos para adorar. Invista nos seus filhos, invista na criança, porque a criança não é a igreja do amanhã, a criança é a igreja do agora. É por isso que Satanás tem lutado tanto contra os nossos filhos nas escolas, tem lutado tanto nos lugares do mundo, porque ainda não levantou um grupo de mãe que diz: na minha casa não, na minha igreja não, nós vamos para adorar. Compra tanta roupa boa e não comprou uma Bíblia para o seu filho ainda. Compra tênis que pisca, sapato que fala, mas não comprou uma Bíblia para ele colorir. Que nível de mãe é você? Aquela menina chegou na minha porta, na porta de uma prostituta, ladra, suja, e ela disse: vai ter culto na minha igreja. Eu olhei para ela como quem disse: e daí? Ela falou: o meu pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. Ela falou: e eu já disse para o meu pai que a minha visita é a Sandrão. Eu falei: eu? Ela falou: é. Se eu fosse crente, pastor, eu dizia: o sangue de Jesus se repreenda. Mas como eu não conhecia Jesus, a minha perna tremeu. E eu disse: e agora, o que eu vou falar para essa menina? Eu olhei para ela sem medo, e eu disse assim: eu só vou na sua igreja o dia que você vier na minha. Ela sorriu. Ela disse: se eu for na sua igreja, você vai na minha? Eu falei: vou. Ela falou: então espera, que eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar eu vou. Não, ela não falou para mim: espera que eu vou ligar para a cartomante gospel. Não espera que eu vou ligar para a irmã Maria do Coque. Não espera que eu vou... Não, eu vou pedir para aquele que tem autoridade espiritual sobre a minha vida. Eu vou falar com o meu pastor. Se ele deixar... Ah, mulher, para de ficar andando atrás de revelação, para de ficar andando atrás de YouTube, de profeta. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas que vão correr atrás de nós. Nós não precisamos correr atrás dela. Se você tem cobertura espiritual, você tem tudo. Aquela menina disse: eu vou pedir para o meu pastor. Eu sou profeta, pastor. E eu fico brava, porque as mulheres ligam e falam: pastora, ore por mim. Eu falo: não oro. Você não tem pastor? Não é quando eu tenho meus perrengues, eu tenho que me virar sozinha? Não oro. Não sou cartomante. Não vou ficar me gastando minha saúde e minha beleza com o seu problema, não. Eu já tenho o meu. Pastor que trata de ovelha. Eu sou apenas isca. Não, você veio aqui porque eu sou isca. Eu atraio peixe, mas quem vai limpar é o pastor. Não, liga pra mim. Aí será que eu vou casar com fulano? Se fosse você casar com fulano, fulano não estava dando trabalho agora. Sai fora. Não precisa de revelação, não, é só ser inteligente. Tá apanhando do homem. O homem é vagabundo, é preguiçoso. Tem que, eis que te digo, não é de Deus. Ah, pelo amor de Deus, você tem cérebro. Não, para com isso. Agora já foi. Deus está dando sinais e você está insistindo. Aquela menina, eu tenho certeza que aquela menina não vai voltar, porque o pastor dela, eu morava muito próximo a essa igreja. O pastor dela conhecia e conhece a minha história. Pastor Elias Adrião. Aquele pastor,
ele diz para essa menina: pode ir, porque você não vai sozinha, o próprio Deus vai com você. Aquela menina chega em casa segura, com Bíblia na mão, com 6 anos. Ela sorri para aquela prostituta, para aquelas 2 mulheres sem eira e nem beira. Ela diz assim: eu vim para ir na sua igreja, porque o meu pastor disse que o próprio Deus vai comigo. Eu já quero declarar nessa tarde: quem tem liderança e obedece não anda sozinho, o próprio Deus anda com ele. Não, quem tem cobertura espiritual não precisa de revelação. Eu tenho um pastor e ele tem uma palavra profética, ele tem uma direção. Deus vai comigo. Ele vai a toi, ele que vai toni sube a lá e que toi, ele baixa de reface. Eu sei que tem uma grande multidão aqui, mas tem uma luz me incomodando, eu tenho que falar. Tem uma moça, 1, 2, 3, 4, você passou a mão no rostinho agora, fica de pé um pouquinho, por favor. Aqui ó, tem uma moça loira, uma negra, uma morena, você não, desse lado aqui ó, olha pra mim, a moça de trás, e você tá de óculos. Olha pra trás, filha, já olhou do todo lado, agora olha do outro lado, olha. Você, glória a Deus. Relibiando Shira, Relebai que choi, elide fai assim de kinerras. Enquanto eu falo que o próprio Deus está com essa menina, o meu Deus diz assim: diga a ela que fui eu que tirei ela do quadro da depressão. Satanás achou que ia acabar com a tua história, mas o Deus Todo-Poderoso veio para reescrever a tua história. Você chegou aqui com o coração esmagado, dizendo: Deus, eu preciso de uma direção. E nessa tarde profética, o Deus Todo-Poderoso diz: eu limpo dos teus olhos toda lágrima. Relebando essa depressão não te mata, porque a minha alegria é a tua força. Aleluia! O Deus vivo, o Senhor conosco, Ele está aqui. Enquanto aquela menina está na porta da minha casa, eu estou pegando as roupas para ir para o candomblé. Minha mãe está pegando as roupas. E eu acho interessante que aquela menina não fala nada. Ela vai comigo até o terreiro, eu coloco ela na primeira cadeira. Existia uma cortina, os cambonos, os cavalos, nós entramos para dentro da cortina, e eu deixo a menina na primeira cadeira. Aquela menina, quando ouve o barulho da cortina, eu percebo que ela está de joelhos. Ela senta, coloca a Bíblia no colo e fica olhando para nós. Nós começamos a bater tabaque, começamos a jogar a pólvora no chão, começamos a riscar o ponto. A mãe de santo, a mãe maior, ela começa a riscar o ponto para Exu. Ela faz o primeiro risco e nada acontece. Risca o segundo ponto e nada acontece. Risca o terceiro ponto e nada acontece. Aquela mãe maior olha para aquela menina e diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? Eu digo: fui eu. Ela diz: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que aquilo que está em nós. Eu já estou declarando para todo o estado de São Paulo, eu estou declarando para essa cidade, que sobre a tua casa não chega macumba, não chega mandinga, porque o que está sobre a tua vida é maior. Satanás não tem autoridade sobre você. O que está na tua vida é maior. Para com esse chororô. Pastora, é que eu estou com o olho gordo. Ele vai ter que emagrecer, porque o que está sobre você é maior. Ah, pastora, porque lançaram palavra de maldição. Vai ter que virar bênção, porque a Bíblia diz que o nosso Deus pega a maldição e faz transformar em bênção. O que está sobre a tua vida é maior. Eu olho para aquela menina de 6 anos
Eu falo, meu Deus. Ela não pergunta nada, porque tem cristão que é ser informado, né? Se Deus não fala, ele especula. Aquela menina não pergunta nada. Ela segura na minha mão, dá um sorriso empoderado. Dá uma olhada para sua mãe, dá um sorriso empoderado para ela. Diga para ela assim: o que está comigo é maior. Ela dá um sorriso e ela diz assim: Sandrão, eu fui com você na sua igreja, agora você vai comigo na minha, né? Pensa numa mulher que a perna tremeu. Falei, meu Deus, se essa menina parou o inferno, esses crentes vão acabar comigo. Ei, você está com medo do inimigo porque você é boba. Você não conhece o poder da oração. Você não conhece o poder que existe em Deus na sua vida. Não, para com esse negócio de que você não vai para frente porque os outros têm ciúme de você. Deus é maior do que o ciúme, do que a inveja. Ah, não, Deus é maior do que a depressão. Ah, Deus, Ele tem compaixão de nós. Ele cura as nossas feridas, Ele cura nossas dores e vai formar apenas cicatrizes para nós subirmos ao altar e dizer: eu tenho força, eu tenho ânimo, porque eu não venho animado de qualquer lugar, mas eu venho animado da promessa. Levanta e esforça, porque eu, teu Deus, sou contigo. Eu vou para a igreja, eu não entrego a minha vida para Jesus aquele dia. Tem gente que tem pouca fé, né? Eu gostei da pregadora que me antecedeu, porque ela falou: enquanto nós estávamos orando, Deus estava trabalhando sem fazer barulho. Deus não precisa fazer barulho para trabalhar. Eu não entreguei minha vida para Jesus, mas a palavra ficou plantada dentro de mim. A palavra ficou guardada no meu coração. Quando eu bebia, fumava, prostituía, eu lembrava: ah, Sandrão, Jesus te ama. Eu lembrava. Um dia chega um diagnóstico ruim na minha casa. Minha mãe está com câncer. Um câncer na região cefálica, aonde nasce um ovo do tamanho de um ovo de codorna atrás da sua orelha direita, e ela perde o movimento do lado esquerdo. Aquela mulher suja, aquela mulher que bebe, aquela mulher prostituta, aquela mulher de rua, os médicos não estão muito preocupados com ela. E quando eu olho a situação da minha mãe, eu bêbada, eu estou naquela fila das famílias vulneráveis que vão buscar o alimento no serviço de obras sociais da prefeitura. Eu estou naquela fila com a minha cesta na mão. Eu sento na calçada pensando o que eu faria se Deus levasse minha mãe. Minha mãe toda torta, toda se arrastando. E esse pastor passa na calçada onde eu estou com o carro. Ele para e ele fala: Sandra, você quer que eu leve a cesta na sua casa? Eu falei: eu quero. Ele coloca a cesta e vai embora. E eu falei: mas esses crentes são esquisitos. Falei: se o pastor vai indo em casa, o que custa ele levar, eu também. É que eu entendi que o verdadeiro cristão, ele escolhe quem vai entrar dentro da sua casa. Ele escolhe quem vai entrar dentro do seu carro. Não para com esse negócio: ah, eu estou dando carona só para um amigo, para uma amiga. Ei, querida, você é crente, você tem que ter visão. Você tem que saber para quem você vai abrir a porta da sua casa. Você tem que saber quem você vai receber, quem vai sentar na tua mesa. Pode até ser seu amigo, mas para entrar na minha casa tem que ser mais do que amigo. Eu vou contar a história de amigo para você depois. Eu deixo o pastor levar a cesta e vou para o bar. Vou beber, afinal, o consolo do viciado é a pinga. Se tem uma coisa que quem bebe sabe fazer, é beber e chorar. Vou no bar, bebo e choro. Enquanto eu estou bebendo e chorando, eu creio que o próprio Deus me levou até o banheiro para orar. Foi a primeira vez que eu orei, bêbada. Eu disse assim: Deus, eu não te conheço, mas o Senhor, uma menina disse que o Senhor me ama. Se o Senhor curar a minha mãe, eu vou ser crente, e nada vai fazer eu sair dos seus caminhos. Cuidado com o que você promete para Deus, porque Ele gosta de desafio. Cuidado, não faça promessa que você não pode cumprir, só faça aquilo que você consegue.
Eu saio, vou embora para casa. Eu chego em casa, minha mãe está deitada, está mal. E ela diz: filha, o pastor deixou a cesta aqui. E ela começa a contar a história daquele pastor. Ela diz assim: olha, aquele pastor, quando sai de casa, a esposa vai até a frente com ele. Ele beija ela na boca, filha. Os filhos falam bença pai, bença mãe. A minha mãe estava falando de família. A minha mãe estava falando: na minha casa nunca teve isso. Seu pai nunca me beijou. Você nunca pediu benção. Ô querido, talvez aqui você está toda linda num escarpão, numa escova, mas lá dentro é um tal de xingar o marido, de mandar ele embora, começar a arrumar mala. Ah, pelo amor de Deus, vamos ser crente em casa para depois ser crente na igreja? Vamos tratar o marido em casa. Se for para ele gritar, que seja de alegria. Não, porque tem mulher que é uma... Você pegou. Tem mulher que é uma bênção na igreja. Talvez a melhor diaconisa. Aquela que quando chega a pregadora, ela já vem com um copo de água. Ela vem toda linda, mas chega lá, a casa está suja, está porca. O filho pesa 1 quilo e a fralda 2,5 kg. Você precisa ser crente dentro de casa. Depois você vem brilhar aqui na igreja. Sorria porque o teu vizinho está te filmando. Ele está vendo. Ele está vendo essa criança cheia de ranho, esse marido com o cabelo todo desajeitado, e você que diva. Ah, pastor, é que eu sou independente, então não casasse. É simples. Quer ser independente é só não casar. Você vai cuidar só de você. Casou, agora segura o reggae. Segura o reggae na oração e no baby doll. Não vai dormir com essa camiseta, não, eu sou profética. Põe o baby doll aí, vai. Não, tira essa calça de moletom manchada de que boa. Coloca uma roupinha apertadinha e diga: bem, eu cheguei da imersão profética e eu cheguei cheia de Deus. Vem pra cima que eu tô pronta. Foi o Senhor que me convidou. Não. Vem na igreja, sapateia, chega em casa, o marido vai dar uma alisada, tá com dor de cabeça. Compra de Viu. Que dor de cabeça é essa que não sai? É demônio? Não, compra um remédio para dor muscular. Eu já paro. Compra um remédio para dor muscular. Dá exemplo. Não. Acorda, mulher. Eu vou na casa daquele pastor. Vou levar a cesta, porque a minha mãe, ela não conhece o pastor, ela conhece o homem. Ela conhece o pai que vê os filhos pedir bênção, que vê a esposa beijar. Ela conhece essa família. Eu vou levar, eu não sei se o pastor era pobre ou não. Eu sei que eu obedeço a minha mãe. Quando eu vou levar a cesta bêbada, eu chego no portão da igreja para entregar a cesta para o pastor vem ao meu encontro. E ele diz assim: Deus já tinha dito que você viria. Ele me coloca para dentro da igreja, chama os filhos e a esposa, e ele diz: eu posso orar por você? Eu falei: pode. Eu dobro meus joelhos, e a oração é essa: Deus, está aqui a sua filha, que fez uma oração no banheiro daquele bar. Na mesma hora eu sou batizada com o Espírito Santo. Eu levanto do banheiro, eu levanto da igreja, eu levanto completamente liberta do vício. Eu levanto completamente transformada. À noite eu já estava no culto, glorificando a Deus. O que Deus vai fazer na sua casa vai ser de imediato. O que Deus vai fazer na sua família vai ser de repente. Parece que está demorando, mas o Deus do já está chegando. De repente. Eu ia para a igreja, de shortinho, blusinha amarrada, sentava de frente. Deus me tomava, eu saía marchando na igreja. Eu acho que o povo falava: meu Deus, o que essa mulher pensa? Mas eu nunca recebi nenhuma crítica. Eu lembro que as irmãs, elas sentavam próximo a mim, e eu seminua, elas davam uma disfarçadinha e
jogava a saia assim meio que. Mas nunca falaram para mim assim: você não pode, não vem assim. Nunca falaram. Elas foram adquirindo confiança, foram me conquistando. Elas sabiam que eu era de uma família de extrema pobreza. Então elas foram me conquistando. E no tempo certo elas começaram: você não quer uma roupa? Olha, eu tenho um vestido, não serve, é a sua cara. Olha, tem tal coisa. E elas começaram a me vestir. Talvez você está aqui hoje e ainda não parou para olhar a necessidade da irmã que está do teu lado. Você não parou para olhar a necessidade do teu vizinho. Não, você está olhando e dizendo assim: nossa, veio com essa calça jeans de novo, é o 8º culto dela. Ah, não é porque você está aí com essa roupa toda brilhosa. Quem sabe essa é a única calça que a irmã tem. Para de olhar e começa a cuidar uma das outras. Começa a cuidar. Eu estou servindo a Jesus e eu já vou encerrar. Eu sonhava em ouvir isso. Eu falava: um dia eu vou pregar e eles vão dizer: Eu fui treinada no detergente. Eu ia limpar a igreja, eu pegava o detergente e falava: um dia eu vou pregar. Mas um dia eu vou. O detergente foi meu primeiro microfone. Um dia eu comecei a pregar em casa para minha mãe começou a dar glória. Eu perdi a mensagem, falei: mãe, não dê glória, senão eu não sei o que é para falar. Fica quieto. Eu acho que eu não queria ser pentecostal. Não entendia muito. Minha mãe está bêbada, está ruim, está definhando com câncer. A minha mãe está ruim, indo na porta da igreja. Eu sou daquela igreja que faz assim com a mão e o círculo de oração canta. E quando o círculo de oração, quando a irmã do círculo de oração fazia assim, minha mãe lá na porta, tá bêbada: canta, segura na mão de Deus. Eu falava: minha mãe está aí. Só que eu dava graças a Deus por ela estar lá, porque quando ela não estava lá, algum diácono vinha e dizia: sua mãe está bêbada na praça, tem homem em cima dela, tem cachorro lambendo ela. Eu tinha que sair do culto e pegar minha mãe. O pastor, sentindo a minha dor, ele disse: já que a sua mãe não vem aqui, nós vamos até a sua casa. Porque o bom pastor, ele cuida. O bom pastor conhece a sua dor, ele conhece o seu problema. Ele foi chamado para conduzir você para a terra prometida. Esse pastor vai com o grupo de irmãs em casa. No dia do culto, a minha mãe, ela vem vindo do mercado toda torta, com 1 litro de pinga dentro de um saco de papel. Quando ela chega, eu falei: mãe, nem inventa de beber hoje. Por quê? Eu falei: porque vai vir uns crentes aí, e essa mulherada é cheirosa, mãe. Vamos tomar banho, vamos ajeitar nossa vida, para quando ela chegar, a gente está pelo menos no nível. Minha mãe falou: tá bom. Ela pegou o litro de pinga, fechado, lacrado, dentro de um saco de papel, colocou atrás do botijão de gás. Meu pastor chegou com as mulheres, com as intercessoras, fizeram um culto dentro da minha casa. Minha mãe assistiu, nem sei se ouviu, assistiu o culto. E quando as mulheres foram embora, minha mãe disse assim: graças a Deus, eu não vi a hora de tomar minha pinguinha. Ela vai atrás do botijão de gás para pegar aquele litro de pinga que estava lacrado dentro de um saco de papel. O litro de pinga estava totalmente vazio. A minha mãe cai de... Que pena que você não ficou feliz. Talvez você achou que eu cheguei aqui. Eu não cheguei para minha glória, eu cheguei para a glória de Deus. Não, eu cheguei até aqui para que o nome do Eterno, o Deus Todo-Poderoso, esse sim fosse glorificado. E quando o Senhor Jesus me resgatou, eu falei: Deus, aonde eu for pela primeira vez, eu preciso contar o que o Senhor fez. Eu preciso contar para motivar homens, mulheres, família, de que o Deus de resgate, Ele está vivo.
de que o Deus de resgate, Ele atua no meio da casa, no meio da família. Ele é um Deus poderoso. Querido, se você veio aqui nessa noite achando que Deus não vai entrar na tua causa, que parece impossível, há um Deus de resgate, que Ele trabalha no meio da nossa família. E baseado nisso, Isaías 43, tiraram tudo da foto. Quando tiver de óculos, não tira não, tá? Que ninguém precisa saber que a gente é vesgo. Deus de resgate. 43, Isaías capítulo 43, o verso é o 13. E diz assim, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Meu Deus! Quando nós começamos a ler o livro de Isaías, ele é o profeta messiânico, aquele que veio adiante, dizendo, falando e explicando que o Messias, ele há de vir. Isaías, ele está trabalhando com um povo que já viveu experiências extraordinárias na presença de Deus. Tem alguém aqui que já viveu experiências extraordinárias na presença de Deus? Isaías está trabalhando com esse povo próspero, esse povo abençoado, mas que Deus resolve provar esse povo. Tem alguém que está sendo provado aqui? É Deus que resolveu te provar. É que nós olhamos no meio das nossas provas, das nossas lutas, nós queremos dizer assim, é o diabo que está querendo tirar minha paz, é o diabo que está querendo, não, o diabo não tem autoridade sobre a tua vida. Tudo o que acontece é um plano perfeito do nosso Deus. Eu venho de uma cidade pequena, interior de Boituva, interior de São Paulo, uma cidade chamada Boituva. Não sou nascida em Boituva, mas sou criada nessa cidade. Cidade essa que, lá no finalzinho do meu testemunho, eu quero agradecer por tudo que fez. Mas nessa cidade eu passei por algumas dificuldades. Eu venho de uma família destruída moralmente. Uma família onde a mente é cauterizada pelo pecado. Meu pai, um homem alcoólatra, um homem que era alcoólatra e que praticava a violência doméstica dentro da casa. Minha mãe, uma mulher oprimida, porque a minha mãe era uma mulher que ela apanhava fisicamente, sentimentalmente, passava-se, meu pai atraía de uma forma tão degradante que era dentro da própria casa. A minha mãe era uma mulher brava, rancorosa. Meu pai era um homem de um espírito leve na rua, mas dentro de casa, um homem rude. Talvez eu poderia falar mal do meu pai como filha, mas eu posso dizer que enquanto meu pai esteve em vida, ele me guardou como filha. Foi um péssimo marido, mas um bom pai. Qual era o defeito dessa casa? Não tinha Jesus. A casa que não tem Jesus, ela não tem nada. Talvez você chegou aqui afastado dos caminhos do Senhor, e você disse, eu vou lá para conhecer a pastora Sandra. Não, você não precisa me conhecer, porque eu não consigo virar a chave da tua vida, mas o Deus que eu estou pregando nessa noite, Ele é suficiente para virar a chave da tua vida, da tua casa, da tua história. Esse sim é um Deus poderoso. Nessa casa tinha pai, mãe e filha. Pai alcoólatra, pai adúltero, pai que era animador nas portas de bares, de escola de samba, e um verdadeiro fracasso dentro de casa. Nas indas e vindas dessa dor, desse sangramento familiar, nós começamos a participar de uma religião chamada candomblé. Eu venho do candomblé. Eu não nasci no lar cristão. Nesse candomblé, nós vimos por diversas vezes alguns atos e algumas entregas a deuses pagãos. Nessas indas e vindas, o meu pai, quando ele passava diante de uma igreja evangélica, caminho da minha casa até o terreiro, o meu pai, no caminho tinha uma igreja,
E essa igreja era uma igreja viva, que dizia glória a Deus e aleluia. O meu pai, com aquela vida derrotada na família, aquele homem que tinha perdido a sua identidade de provedor do lar, ele dizia assim, todas as vezes que nós passávamos na frente, ele dizia assim, qualquer dia desses, eu vou entrar dentro de uma igreja evangélica, porque eu quero entender que tanto esses crentes dão glória a Deus e aleluia. Tem muita gente que está passando por aqui hoje, e ele está dizendo, como que pode essa igreja estar lotada, e um monte de gente feliz, dizendo glória a Deus e aleluia. É porque nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por aquilo que nós acreditamos. Não, ainda que o Senhor não esteja fazendo nada do jeito que nós esperamos, nós sabemos que no tempo certo e no dia certo, Ele vai fazer. Nós somos movidos pela fé. O meu pai, um homem de 37 anos, entra, ajuda lá, glória a Deus. Aquele homem de 37 anos, ele entra pela primeira vez na igreja evangélica. Quando ele entra, ele recebe uma palavra profética: eis que eu, o Senhor teu Deus, estou preparando um lugar. Eu quero abrir um parênteses, porque às vezes a gente fala, Deus, Ele não ama fulano de tal, porque ele é pecador. Todos nós somos pecador. Deus, Ele ama o pecador, Ele odeia o pecado. Dá uma olhada para tua irmã, para o teu irmão, diga, Deus te ama. Ele sabe que você é pecador, Ele sabe, mas Ele te ama. Queria que tivesse alguém para bater no meu ombro aqui. Ele sabe. Aquele homem, ele recebe a palavra, e quando ele recebe essa palavra, ele entrega a vida dele a Jesus Cristo. Ele entrega a vida a Jesus, e ele chega em casa com Bíblia na mão, feliz, contente, com a novidade: a partir de agora eu vou ser cristão. A minha mãe, batedora de tabaco, minha mãe espírita, ela fala, você está louco? Nós vivemos daquilo que vem do terreiro, vivemos daquilo que vem dos guias, dos orixás, e começa a lançar palavras de baixo escalão sobre a vida do meu pai. Aquele homem que é agressor, aquele homem que é bravo, que é rude, ele continua segurando a Bíblia que ele tinha ganhado na igreja, e ele diz assim: Benedita, eu mudei de vida, eu recebi uma palavra de que Deus está me preparando um lugar. E nessa noite eu estou profetizando para a tua casa, nessa noite eu estou profetizando para a tua família. Não, nessa noite eu estou dizendo que a palavra que liberta está entrando dentro da tua casa, e lá vai ter mudança de vida. Ei, achai a súbia, elebai, senerra, baia, choi, edes. Vai ter mudança de vida. Aquele homem que é acostumado a bater, ele não bate, a lágrima começa a cair, porque quem tem um encontro real com Jesus, ele muda. Não, talvez você vai dizer assim: pastor, eu tenho um pavio curto, deixa Jesus esticar esse pavio, vai. Pastor, comigo escreveu, não leu, eu rabisco em cima. Deixa que escreva aí, que não leia, fica na sua. Meu pai está ali quietinho, ouvindo a minha mãe xingar, e ele diz: Deus está me preparando um lugar. A minha mãe decide a colocar meu pai para fora de casa. O meu pai, ele aceita a punição, porque o diabo, ele quer que quando nós venhamos a Cristo, nos sentimos abandonados por pessoas. Mas eu quero dizer, Deus é suficiente. Querido, talvez você chegou aqui de uma relação de abandono, de uma relação de ser jogado para fora. Deus me disse assim: diga a esta igreja hoje: sou eu o Deus que resgato a história. Márcia, aquele que foi abandonado, ele não vai voltar sem direção, porque há um Deus que já preparou um lugar de proteção para a vida dele. Minha casa é alvo de milagre, porque meu pai, a minha mãe diz: não vai embora agora, você dorme, mas amanhã cedo você sai. O meu pai vai dormir com 37 anos de idade, quando é 3 horas da manhã, para encurtar. A minha mãe sente um frio, levanta correndo, acende uma vela para o orixá. Quando ela volta, ela vai chamar meu pai, ela vê uma sombra atrás dela, ela diz: tem gente em casa. Ela corre e chama meu pai: Gico, eu meninona, moleca. Ela acorda e fala: Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai estava morto.
37 anos de idade. Teve infarto fulminante e Deus levou meu pai. É motivo de glorificar a Deus. Meu pai teve uma oportunidade ímpar e Deus acalenta meu coração, porque me faz entender que quando Ele escolhe alguém para ser salvo, nem que seja no último segundo do segundo tempo do jogo, Ele chega a tempo e Ele fala: esse não se perde, esse não vai embora sem salvação. Eu chego a tempo. Deus está dizendo: eu vou chegar a tempo. Fica duas pessoas, uma mulher e uma menina rude, uma menina bruta, uma menina que cuspia na cara da mãe, que mordia, que xingava, uma menina totalmente sem educação. Às vezes a gente vê algumas crianças que são rudes com os pais, e aí nós falamos: olha, aprendeu na escola, aprendeu na casa da sogra, não, puxou a sua família, mas na verdade puxou a nós mesmos, porque a criança é réplica daquilo que ela vê dentro da casa. Eu era a imitação daquilo que eu via dentro da minha casa, brava, rude, briguenta. Aos 8 anos de idade, eu fui liciada, e após ser liciada, eu fui estrupada pelo dono do mercado do bairro. Eu poderia fazer dessa história uma história de dor, mas eu falo que é uma história aonde eu posso dizer: aonde teve dor, hoje está cheio da graça. Quem sabe você chegou aqui chorando, dizendo: eu ando tão decepcionada. O Espírito Santo de Deus manda eu te dizer: eu vou te encher da minha graça. Com licença um pouquinho, meu pastor. 8 anos de idade. 8 anos de idade, eu ia até o mercado e eu aceitava ter intimidades com um homem adulto em troca de uma lata de sardinha. Eu aceitava ter intimidades com um homem adulto por causa de 2 pães. Você vai dizer: pastora, por quê? Porque eu era pobre. Eu não era pobre só no físico, mas na mente. Pobre de afeto, pobre de carinho, pobre de união. Se você está com alguém da sua família agora, segura na mão dela e diga: vamos ser unidos, porque juntos nós sempre seremos mais fortes. A minha mãe, ela está numa vida de bebida. Embora ela está naquele terreno, ela está numa vida destruída. Uma casa que todos olhavam e diziam: não vai ter futuro. Uma criança criada na rua, uma criança criada na prostituição. Com 12 anos de idade, eu já vendia o meu corpo por nada. Eu fui a primeira mulher a desfilar nua numa cidade do interior, que hoje tem 72 mil habitantes, mas naquela época eu não sei nem quanto tinha. E Deus estava de olho na minha casa. Eu só mudei de lado para vir, porque Deus tem uma palavra direcionada para você. Você pode ficar de pé? Não, só essa moça de, acho que é camisa ou vestido, não sei, laranja. Retia chomirra, elibiou de que refaia de si redécia. O Eterno, Ele estava olhando para a minha casa. Ele estava olhando para a minha casa espiritual. O Deus que te trouxe aqui, Ele diz: eu estou olhando para o teu coração. Eu tenho visto, ouvido o que tu diz todo dia. Tem dia que tu diz: eu já não suporto mais essa dor, eu não suporto a agonia, porque você tem que tomar decisões, e o Eterno está dizendo: eis que o teu Deus vou indo à frente de ti nas tuas decisões. Tu não estás desamparada nem sozinha, porque sou um Deus que trabalha contigo de perto. Ei, nessa noite o Eterno te abraça com carinho, e Ele diz: não tenha medo de tomadas e decisões, porque eu sou Deus que estou contigo. Medo. A minha mãe, ela é alcoólatra. Nós, por diversas vezes, íamos à feira pegar resto daquilo que os feirantes deixavam no final de feira. Por diversas vezes, ficamos na porta de restaurante, esperando a sobra daquilo que sobrou no restaurante. Eu lembro que o meu primeiro cachorro quente foi o cachorro quente de um casal de namorado. Aí você vai dizer assim: como que você sabe que é de um casal de namorado?
É porque quando a gente namora, nosso estômago fica pequeno. Tem casado namorado aí? Aquela menina namorando começou a comer, cansou. Ai, não cabe um cachorro quente. Ela jogou a metade, eu peguei. Mas é porque ela estava namorando. Porque se é casada, ela come o dela e do marido, não é mesmo? Então eu acho assim, ela estava namorando. Comi o cachorro quente. Aquela vida degradante, destruída. E no meio dessa vida que estava sendo degradante e destruída, existia uma menina. Diga comigo, uma menina. Às vezes nós temos tanto medo de falar do amor de Jesus, porque nós falamos, olha, eu não tenho teologia, não tenho missiologia, mas você tem o amor de Jesus. Esse é o suficiente para falar dele. Essa menina de 6 anos, ela olhava para aquela mulher alcoólatra, espírita, aquela mulher que entrava no cemitério à noite, que abria túmulo, que colocava nome de pessoas na boca do sapo, aquela mulher que ia seminua na porta da igreja para dançar. Ela olhava para aquela mulher, e com apenas 6 anos de idade ela dizia, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Olha para alguém e diz, você não imagina o quanto Jesus te ama. Eu olhava para aquela menina e eu não entendia o que era amor. Eu não entendia o que era ser abrigada em amor. Você que está com o leque abanando aí, fica de pé. Eu não entendia o que era ser acolhida pelo amor de um Deus todo-poderoso. Porque dentro da minha casa, o que havia era divisão, doença, fome, miséria. Dentro da minha casa o que havia era falta de diálogo. Mas aquela criança, na sua inocência, ela dizia, no céu tem um Deus que te ama. Relemando de que rebácia de lirefobia. E quando eu falo de um Deus que é amor, Ele te abraça de uma forma específica. E Ele diz assim, diga minha filha que eu sou um Deus de restituição. Eu não sei o que você perdeu financeiramente, mas o Eterno diz, eu vim para aliviar a alma dela, e dizer que o que perdeu não se compara com o que eu vou trazer de volta. Alamando de que rebaia súbia. Eu vejo Deus alinhando a tua vida financeira nessa noite. Ele está dizendo, ela vai colher onde ela jamais esperou, porque sou eu um Deus de resgate da identidade. Há momentos que tu diz, Senhor, mas não é possível que nós estamos passando por isso, não é possível que houve essa fraude, porque quem te roubou é alguém que tu ama, quem tu olhava e dizia, se não é parceiro, estamos juntos, mas Deus está dizendo, eu não vou deixar esse arrombo, essa afronta, vem uma espada de justiça em teu favor, diz o Senhor. Se é para Jesus, pode dar glória. Aquela casa, aquela família, ela tinha uma palavra, ou melhor, aquela menina, Jesus te ama. Tem hora que eu fico olhando o que Jesus está fazendo por mim, e eu falo, Jesus, como o Senhor me ama. Um dia essa menina, ela chega em casa. Eu morava muito próximo da igreja. A minha mãe, uns dias antes dessa menina em casa, ela fez uma entrega lá no Candomblé, uma entrega para o guia. Lá no Candomblé, a minha mãe, ela fica 7 dias retirada na cidade de Santos. Quando eu vou com a minha família ou com meus avós buscar a minha mãe está magra, está careca. A minha mãe está possuída de espíritos malignos. Enquanto ela está possuída desses espíritos malignos, aqueles que são cambono é aqueles que servem os cavalos é aqueles que recebem guia. Enquanto minha mãe está possuída por espíritos malignos, os cambonos estão escarrando no chão, e a minha mãe está lambendo aquele escarro. Galinha viva está passando, a minha mãe pega a galinha viva e morde e bebe o sangue dessa galinha. Não, tudo isso parece ser muito nojento, mas no meio de tudo isso eu tenho uma palavra de vitória para você. Lá no terreiro, nós éramos conhecidos como cavalo, mas depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, hoje nós somos reconhecidos como filho. Ei, sabe o que eu estou dizendo? O fardo que nós carregamos no mundo é pesado demais, mas quando nós vamos para Cristo, Ele toma o nosso fardo pesado e diz, vamos trocar, porque o fardo que eu tenho, esse é leve. Jesus, bate com força.
Você não é cavalo. Você não está carregando nada que você não possa suportar. Essa menina de um ombro, de blusa de um ombro só, fica de pé. Redebae canafoe. Relebande kenirra desi de colderras. Se eu fosse falar da sua história, eu ia falar de alguém que superou uma depressão. De alguém que chegou no fundo do poço de uma tristeza intensa, mas falou: Deus, eu preciso me levantar. E hoje Deus desce com bálsamo de cura sobre o teu coração. Alamando que bai que chou derrece. Tu diz: ah, Senhor, eu não tive sorte na minha vida pessoal. Eu não consegui alcançar os objetivos da minha vida sentimental. Mas o Eterno hoje te abraça. E Ele diz: eu sou teu amigo, eu sou teu pai. Ah, Deus vem curando uma ferida paterna. Alamando que renécia. Aquilo que o teu pai não pode fazer para ti, o Deus Todo-Poderoso, Ele diz: eu faço. Eu alinho os teus sentimentos, curo as tuas emoções, te faço uma jovem inteira, e tu vai dizer: valeu a pena o processo, eu venci. Aquela menina, ela chega na casa daquelas mulheres, daquelas duas mulheres. Eu não era mulher ainda, mas eu falo duas mulheres, eu era uma menina. Aquela menina chega em casa, ela olha para mim, aquela que anda de blusinha curta, acima do umbigo, shorts, perigóspio. E ela diz assim: Sandrão, vai ter culto na minha igreja. E o meu pastor, ele disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais: a minha visita é a Sandrão. Eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Eu ia na porta da igreja evangélica fazer escândalo. Eu ia na porta da igreja evangélica beber, começar cantando um samba, tirando sarro, tentando seduzir pastores. Eu ia ali para tirar a paz da igreja. De repente aquela menina vem e me faz um convite: Sandrão, vai ter culto. E eu falei para o meu pastor, para os meus pais, que a minha visita é você. Eu e minha mãe, nós assistíamos culto pela televisão. Quando chegava domingo pela manhã, nós ligávamos a televisão, fazia um copão de caipirinha, sentava e começava a assistir R.R. Soares. R.R. Soares às vezes dizia assim: você que está na sua casa com esse copo de pinga na mão. Eu e minha mãe chorava: ai, é para nós, e dá-lhe pinga. Esse é o que a gente conhecia. Aquela menina estava tendo a ousadia de nos convidar para ir para uma igreja, para me convidar para ir à igreja. Eu falo para aquela menina: olha, vamos fazer um combinado. Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorri e ela me ensina algo que vai virar a chave da sua vida. Ela diz: eu vou, se o meu pastor deixar. Espera eu pedir para ele. Se ele deixar, eu vou. Eu fiquei feliz. Eu falei: o pastor dela me conhece. Afinal, eu era a da rua. O pastor dela me conhece e nunca que vai deixar essa menina ir no terreiro comigo. Bobo engano meu. Passados 7, 8 dias, essa menina chega em casa e ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu falei: na minha? Ela falou: é. Eu conversei com o meu pastor e ele disse para mim ir tranquila, porque o próprio Deus vai comigo. Olha eu liberando uma chave para você. Olha eu liberando uma chave para você. Se você aprender a respeitar as autoridades espirituais, você não vai andar sozinho. Deus vai andar contigo. Não tem hora que a gente fala: eu não vou obedecer pastor, apóstolo, bispo. Mas quando você entende a respeito da submissão diante da autoridade espiritual da tua vida, você já não passa mais a andar sozinho. Deus, Ele anda contigo. Essa menina diz: Deus, o próprio Deus vai comigo. Noite de sexta-feira, noite onde as pessoas que frequentam a religião afro, ou que frequentam o candomblé de sexta-feira maior, onde os espíritos têm potencialidade de agir um pouco mais. Eu fico tão maravilhada que o nosso Deus, o Deus que nós estamos servindo aqui hoje,
Ele não precisa de sexta-feira, porque o nosso Deus, Ele trabalha de segunda, de terça, de quarta. A Bíblia nos garante que o Deus que nós servimos, Ele trabalha. Não, levanta a mão para o alto e adora Ele, porque a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, Ele trabalha todos os... Aleluia! Fica de pé, minha linda. Relebácia, relebande que ranaia choi que ni refaz. Enquanto eu estou falando de um Deus que trabalha todos os dias, o Eterno diz: diga a ela que eu estou entrando dentro da casa dela. O Eterno está me mostrando a lágrima de uma mãe. Que vai a terra nasce. E Ele diz: eu visito a tua casa, eu quebro as cadeias. Não, o que está preso vai ser liberto. Caia, súbia. Não, mas pastor, eu já gastei tanto. E Deus está dizendo: eu venho vindo como juiz. Eu trago à existência aquilo que não existe. O que está preso vai ser liberto, diz o Senhor dos Exércitos. Aquela menina, ela vai comigo até o terreiro. Chegamos no terreno, existe uma cortina que fecha entre onde ficam os cavalos e os que vão tomar o seu passe. Quando abre a cortina, nós estamos envoltos com as roupas dos orixás, já estamos com coco, com charuto, com pólvora no chão. E quando abrem-se as cortinas, eu percebo que aquela menina está de joelhos. Ela senta, ela levanta-se, senta e coloca a Bíblia no colo. E nós começamos a bater tabaque e a riscar o ponto para invocar os espíritos. Riscou a mãe maior, que existia a minha mãe, que era mãe de santo, e a mãe maior. A mãe maior começa a cantar o ponto, nós começamos a riscar o ponto no chão. Fazemos uma vez, nada acontece. Fazemos a segunda, nada acontece. Fazemos a terceira, nada acontece. Aquela mãe maior olha para as pessoas que estão nos assistindo, e ela diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo: fui eu. Ela diz: tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que aquilo que está em nós. Não, talvez você não entendeu. Eu quero melhorar. Não, enquanto você aplaude, eu quero glorificar a Deus. Eu quero exaltar o nome do Adecai, Assai, que Ele manda chúbia, nasce, não e se repassa. Não, eu quero melhorar. Eu quero declarar para a sua vida que na sua casa não chega macumba, que na tua casa não chega olho gordo, que na tua casa não chega palavra de maldição. A palavra diz que nenhuma ferramenta preparada para aqueles que servem ao Senhor vai prevalecer, porque o que está sobre você é maior. Maior. O que está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família é maior. Para com esse negócio aí, pastor, eu estou debaixo de maldição. Deus é aquele que pega a maldição e faz virar bênção. Não, para com esse negócio, eu estou debaixo de olho gordo. Então o olho gordo se prepare para emagrecer, porque Deus chegou, e aonde Deus está, Ele é. Eu olho para aquela menina de 6 anos de idade. Ô moça de vermelho, fica de pé, loira. Relemar canaço, relibiandeseia que ni reface. Deus está parando o inferno por conta da tua vida. Alabai que choubia de ti descia. A forma como eu vou falar, tu vai entender. Porque disseram: eu bati tambor e coloquei o nome dela na encruzilhada. Mas hoje Deus está dizendo: acalma a tua alma, porque o que está sobre a tua vida é maior. Tu diz assim: Senhor, tem uma maldição na minha casa, é por isso que as coisas estão atrofiadas, a vida financeira. Deus está dizendo: eu estou quebrando toda a palavra de maldição que foi lançado sobre a tua história, sobre a tua família, porque o que está sobre você é maior, diz o Senhor. Aquela menina, eu pego na mão dela para ir embora. Aquela menina, ela não me pergunta nada. Ela simplesmente dá um sorriso para mim. E ela diz: eu vim na sua igreja, você vai comigo na minha agora, né? Pensa numa mulher que tremeu. Vocês estão dando risada porque não é vocês. Pensa numa mulher que tremeu. Eu pensei comigo: se ela parou um terreiro,
o que esses crentes vão fazer comigo? Eu me via rolando. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que eu não precisei rolar, graças a Deus. Eu fui para a igreja com ela. Glória a Deus. Eu assisti o culto, eu chorei, eu recebi a palavra. Quando foi feito o apelo, eu não entreguei a minha vida para Jesus. Tem pessoas que se decepcionam, porque muitas das vezes leva a palavra e as pessoas não veem a Jesus Cristo. Essa palavra é para você que tem falado para o seu esposo, para o seu filho, para a sua sogra, e você diz: eu estou cansada de falar. A salvação é Deus quem faz. Você é apenas um agente que lança a semente, e no tempo certo a semente vai florescer. Aquela menina me levou ao culto, eu assisti o culto, mas eu voltei para o mesmo lugar, bater tabaque, para a mesma ruína. Uma mulher que estava acorrentada pelos sentimentos das dores. Você consegue ficar de pé um pouquinho? Você, só um pouquinho. Uma mulher que estava acorrentada com sentimentos de dores. Uma mulher que já era mãe solteira, sem saber qual caminho, qual direção eu teria que tomar. O Deus Todo-Poderoso veio e curou as minhas dores. Você vai dizer assim: pastora, por que você está dizendo isso? Porque enquanto eu estou pregando essa palavra, o meu Deus me mostra você carregando uma bagagem chamada passado. O Eterno diz: não importa o que você viveu no passado, o que importa é o que você está vivendo no teu presente. Porque muitas das vezes você não consegue se alegrar no presente, porque tu diz: no passado eu fui, no passado eu fiz, no passado eu era. E Deus manda eu te dizer nessa noite: dos teus pecados eu não lembro mais. O que importa é o que você é nesse presente. Aleluia! Deus lindo. Eu fui para casa. Aí eu dizia, e é aqui que eu vou dizer dessa forma. Eu dizia: eu fui para casa sem Jesus. Eu creio que eu voltei diferente. Embora eu estivesse na mesma sujeira, havia aquela luzinha no fim do túnel. Porque nunca mais o meu coração foi o mesmo. Nunca mais eu fui a mesma Sandra. A alegria, a sede, melhor dizendo, a sede de conhecer a Cristo já estava dentro de mim. Quando Deus quer resgatar alguém, Ele usa caminhos de dor para trazer esse alguém. Deus permitiu que a minha mãe tivesse um câncer na região cefálica. Minha mãe perde os movimentos, o câncer dá do lado direito uma bola do tamanho de um ovo de codorna. Do lado direito, a minha mãe perde os movimentos do lado esquerdo. Aquela mulher alcoólatra, aquela mulher rude, ela está com o lado esquerdo todo paralisado, mas continua bebendo. E um dia, o médico veio e conta: o que sua mãe tem é câncer. Não tem como mexer, não tem o que fazer. Num dia de uma fila grande, pegando daquela fila de famílias vulneráveis, pegando a cesta básica, eu estou vindo embora para minha casa. O pastor Elias Adrião, ele para com o carro e ele diz assim: filha, você quer que eu leve a sua cesta? Pega a minha cesta, coloca dentro do carro e vai embora. E eu falo assim: mas esses crentes são esquisitos, né? Porque se ele vai indo em casa levar cesta, o que custa ele levar eu? Eu quero deixar uma dica para homens e para mulheres. Cuidado quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado quem você coloca dentro do teu carro. Cuidado com quem você coloca para inserir dentro da sua família. Tem muita gente que está pronto para sentar numa lanchonete e tomar um café com você, mas não está pronto para entrar na tua casa para beber um copo d'água. Vigia em quem você vai pôr dentro da sua casa. Aquele pastor vai embora com a cesta, aí eu volto para o bar, bebo, começo a chorar, e o que me vem à mente? Jesus me ama. Eu entro no banheiro e faço a minha primeira oração. Eu digo: Deus, se o Senhor me ama,
cura minha mãe, e eu vou ser crente, e nada vai fazer eu sair dos teus caminhos. Quando eu estou indo embora para casa, a minha mãe está deitada na cama, a cesta em cima da mesa. Ela diz: o pastor trouxe a cesta básica aqui em casa. Eu falei: mãe, encontrei com ele no caminho, contei a história para ela. Ela disse: filha, por que você não dá cesta para esse pastor? Eu falei: dá pobre ajudar outro pobre, né? Necessitado ajudando necessitado. Falei: mãe. Ela falou: filha, eu tenho observado aquele pastor. A minha mãe nunca entrou dentro de uma igreja evangélica até aquela data. Eu tenho observado aquele pastor. Quando ele sai para trabalhar, a esposa dele vai com ele até a porta. Quando os filhos vão para a escola, eu escuto os filhos dizerem: bença pai, bença mãe. Sabe do que minha mãe estava falando? De família. Talvez você é um mega master obreiro aqui, mas é um péssimo homem na sua família, uma péssima mulher no meio da sua família. Ô querido, o primeiro ministério a ser exercido é no meio da sua família. Não adianta você ser uma bênção. Não, a pastora Sandra, a pastor Juliano, a pastora Maria, não, honra, é honra. Mas não adianta você estender um tapete para a pastora Sandra e não ter coragem de levar um copo de água para o seu pai. Não ter coragem de dizer: eu te amo, para sua mãe. Ei, você precisa aprender a cuidar do ministério que Deus te deu, que se chama família. Tem momentos que eu fico preocupada quando vejo homens e mulheres pregando, dizendo: fazem 30 dias que eu estou fora, andando por esse Brasil afora, pregando. E como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Eu estou escutando até o cri. Família. Minha mãe estava dizendo: ali tem uma família. Eu pego aquela cesta e vou levar para o pastor. O pastor mora no fundo da igreja. Eu vou levar para o pastor, e quando eu chego no corredor, o pastor diz assim: Deus já tinha me dito que você viria. Eu estou bêbada, estou seminua. Aquele pastor me coloca para dentro da igreja, chama a sua família, e ele diz: eu posso orar por você? Aquela família, eu me prostro no chão, e aquela família faz uma oração. O que eu lembro? Senhor, está aqui a sua filha, que fez a oração no banheiro. Eu fui batizado com o Espírito Santo. A glória é para Ele. Toda honra, toda glória seja dada somente para Ele. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu levantei daquele lugar completamente limpa. Eu não cheirava cigarro, eu não cheirava bebida. Eu saí limpa. Cheguei em casa transformada. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho. Relibiou-te, redi de soe que me refaz. A cura que Deus fez em mim foi primeiro do lado de dentro. Ele tirou minhas dores. Ele tirou o vício do alcoolismo, do cigarro. E Ele me fez entender que Ele podia mudar a história da minha casa, da minha família. E quando eu estou olhando para você, eu vejo uma menina que posso dar esse nome: desistência. Deus está dizendo: eu não desisti de você. Você desistiu dos seus sonhos, dos seus projetos. Você tem dito: não tem como ser. E enquanto você está dizendo não tem como ser, eu vejo Deus assinando um passaporte em teu favor. Ele diz: sou eu que vou te levar para outro país, sim. Você vai ter o privilégio de fazer seu TCC e de viver a história que você tanto clama em silêncio. Você olha e diz: dentro de casa não tem jeito, não tem diálogo, porque você se tranca no quarto e diz: eu prefiro ficar sozinha. Mas o Eterno diz: eu estou liberando o teu espírito da opressão, eu estou liberando você dessa dor do suicídio, de corte, e estou dizendo: chegou a oportunidade, enquanto eu te libero. Não, oh meu Deus, tem alguém para abraçar essa menina para mim? Deus está dizendo assim: eu estou tirando você dessa dor, dessa enfermidade emocional, e estou te levando para fora, para viver o novo meu, na minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. Aí aplauda Jesus, porque onde era espírito de morte, Deus está dizendo: eu estou trazendo espírito de vida. Fui para casa.
Deus agiu assim comigo. Eu saí batizado com o Espírito Santo. À noite eu já estava na igreja. Eu virei figurinha carimbada. Não perdia nenhum culto. Culto de oração, culto do sopão, culto de Deus conosco. Falava, tinha culto, estou dentro. E a minha mãe? Minha mãe ia com litro de pinga, ou às vezes bêbada na porta da igreja. Eu sou da Assembleia de Deus, daquela igreja que levanta e fala, vamos cantar as irmãs agora, e fica alguém regendo na frente. Antes de sair o hino, quando a irmã fazia assim, minha mãe falava, não canta esse não, canta segura na mão de Deus. Eu chorava. O meu pastor, percebendo a minha dor, ele falou, nós vamos fazer um culto na sua casa. Vou pular bastantão. Minha mãe vem vindo com um litro de pinga no dia do culto. Torta, com litro de pinga lacrado, dentro de um saco de papel. Eu digo para minha mãe, não bebe hoje, porque vai ter culto em casa, mãe. O pastor vai vir. As mulheres da igreja são umas mulheres cheirosas, são umas mulheres bonitas. Ei, talvez você chegou aqui e o inimigo disse que você está feia, que você está acabada. É mentira dele. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa.